Uma mudança séria já está em vigor no comércio exterior brasileiro. Ela altera o modelo de representação dos processos de importação e exportação. Mas o que mais chama atenção não é a norma em si, é o silêncio das associações e sindicatos que deveriam reagir. Neste vídeo, vamos explicar o que essas entidades podem fazer e por que a inércia agora pode custar muito caro depois. Então já curte, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Devem os despachantes aduaneiros ficarem inertes frente às recentes mudanças na sua profissão, impostas pela IN 2292 de 25? Nos últimos meses, uma mudança profunda passou quase despercebida no comércio exterior brasileiro. A IN 2292 abriu espaço para que pessoas jurídicas passem a representar empresas nos processos de importação e exportação, algo que, até então, sempre esteve estruturado em torno da atuação de pessoas físicas. O maior problema aqui não é apenas a mudança normativa, e sim o silêncio que se formou ao redor desta mudança. Essa IN não trata de um detalhe operacional ou de um simples ajuste de sistema. Ela altera, na prática, o modelo de responsabilização, de controle e de pessoalidade que sustenta o sistema aduaneiro brasileiro há décadas. Quando se mexe nesse ponto, não se está falando apenas de mercado, mas de estrutura jurídica, de governança pública e de segurança institucional. É importante lembrar um princípio básico do direito administrativo. Uma instrução normativa não pode alterar aquilo que está previsto em decreto ou em decreto-lei. Ela existe para regulamentar, detalhar, operacionalizar, não para inovar na ordem jurídica. Quando isso acontece, o problema deixa de ser administrativo e passa a ser jurídico e institucional. Diante desse cenário, a pergunta correta não é se a Receita Federal pode modernizar procedimentos. Modernização, por si só, não é algo negativo. A pergunta correta é outra. Quem deve reagir quando essa modernização ultrapassa os limites legais estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico? A resposta é simples e direta: sindicatos e associações de classe. Essas entidades existem exatamente para isso. Não apenas para representar interesses econômicos. Não apenas para promover eventos, assembleias ou comunicados internos. Elas existem para defender institucionalmente o regime jurídico que estrutura a atividade que representam. No caso dos despachantes aduaneiros, isso significa defender a legalidade, a hierarquia das normas e o modelo de responsabilização pessoal que o próprio Estado construiu. Não se trata de uma pauta corporativista. Trata-se de uma pauta institucional. E o que essas entidades podem fazer, de forma concreta? Elas podem, por exemplo, protocolar pedidos administrativos formais junto à Receita Federal, exigindo esclarecimentos, revisão da norma e delimitação precisa do alcance da representação por pessoa jurídica. Esses pedidos não são simbólicos. Eles produzem prova, constroem histórico e demonstram oposição formal à norma. Podem também elaborar notas técnicas jurídicas bem fundamentadas, mostrando onde a instrução normativa extrapola os limites do poder regulamentar e entra em conflito com normas superiores. Nota técnica não é panfleto político. É instrumento institucional de convencimento. Essas entidades podem levar o tema ao Congresso Nacional, provocar audiências públicas, dialogar com comissões temáticas e expor o risco institucional de se permitir que uma norma infralegal altere, na prática, um regime jurídico definido por decreto e decreto-lei. Podem, ainda, acionar o judiciário. O ordenamento jurídico oferece instrumentos claros para isso, como o mandado de segurança coletivo e a ação civil pública. Não se trata de litigar por litigar, mas de submeter a legalidade do ato ao controle jurisdicional, que é exatamente o papel do judiciário em um Estado de direito. Além disso, sindicatos e associações podem e devem articular com confederações nacionais, que possuem legitimidade para provocar o controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Quando uma norma infralegal ameaça a hierarquia normativa, esse caminho é não apenas possível, mas natural. Nada disso exige confronto ideológico, exige apenas leitura da lei, estratégia institucional e coragem para assumir o papel que essas entidades dizem exercer. E então surge a pergunta mais incômoda de todas: por quê, até agora, quase nada foi feito? Não é por falta de fundamento jurídico. O fundamento existe. Está no decreto que regula a atividade aduaneira, assim como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirmam que atos infralegais não podem inovar na ordem jurídica. Também não é por falta de legitimidade, pois sindicatos e associações
possuem instrumentos legais claros para agir coletivamente em defesa de seus representados. Será o receio de confronto, a falsa ideia de que talvez a norma não se consolide, ou ainda de que o problema desapareça com o tempo? O fato é que a cada dia sem reação fortalece a tese de que esta mudança foi aceita e pode virar precedente e se transformando em argumento contra o setor amanhã. E há um ponto que muitos ignoram. Quando o judiciário começa a enxergar uma norma como consolidada, a chance de reversão cai drasticamente. O silêncio já falou demais. Agora resta saber quem vai continuar apenas assistindo e quem vai agir em nome dos seus associados. Gostou do nosso conteúdo? Então se inscreva para ter acesso aos nossos próximos assuntos.